nova. Boa noite, Léo. Boa noite, Isa. Então, vamos lá, né? Atividade física. Quem é que faz isso aí? Quem é que exagera no final de semana e pensa, ah, não, vou exagerar aqui mesmo porque amanhã eu queimo na academia? Quem é que faz esse movimento? Se você tá vendo esse vídeo depois, me manda uma mensagem e me conta, tá? Se você tem esse costume. O que é que acontece quando você tem esses movimentos de compensação? Quando você entende que você é uma pessoa livre para comer o que você quiser, na hora que você quiser, em quantidades que vocês queiram, né? Porque eu, como nutricionista, eu não me sinto no direito de impor a quantidade que o meu paciente deve comer. Eu ensino o meu paciente, a minha paciente, a detectar o sinal de fome, o nível da fome e o quanto e o que ela deve comer naquele momento. Então, na verdade, a quantidade é a paciente que escolhe, é você que sabe, né? É você que sabe o dia que você se cansou mais, que você teve um gasto energético maior, que provavelmente você vai sentir mais fome. Então, a fome, gente, a gente não precisa ter medo da fome, né? A gente precisa simplesmente matar a fome quando ela aparece. Matar não, a gente precisa atender esse sinal lindo de sobrevivência do nosso corpo, né? Então, muita gente tem medo de sentir fome. Tem gente que não aguenta ficar nem um tiquinho de estar sentindo no estômago e desespera, né? Então, isso é natural, tá? Porque por questões de infância, inclusive, não é o foco da gente hoje aqui. Mas uma coisa é certa, a gente não precisa ter medo da fome. É só um sinal do nosso corpo, né? Pra manter a gente viva, de que a gente precisa comer. E a gente precisa atender esse sinal. Mas a gente não precisa atender esse sinal para passar mal. A gente não precisa atender esse sinal para ficar desconfortável. A gente precisa aprender em como reconhecer o sinal de ficar confortavelmente saciada. E a gente precisa entender que a gente não precisa ficar empanturrada, que a gente não precisa ficar assim, ai meu Deus, agora sim, aquela barriga cheia, né? A comida tá aqui. A gente não precisa disso para se nutrir, para ficar bem. Então, é natural que vocês tenham, né? Porque existe uma cultura de que você precisa ficar cheio, né? Aquela coisa assim de... Enfim, de satisfeito, de mole, de tão cheio que tá. De tão cheia que tá, né? Tem essa cultura. Muita gente gosta dessa sensação, porque essa sensação é a sensação de plenitude, né? Essa sensação te faz desconectar do seu sinal de saciedade. Tá? Então você ultrapassa um limite do seu corpo quando você fica, né, sentindo ali aquela sensação desconfortável. Então o interessante é que nós fiquemos confortavelmente saciadas. E é totalmente possível que vocês consigam detectar esse sinal. Tá? É só acompanhar o que eu falo aqui. As meninas que estão no grupo vão ter essa ajuda, né, de perto, porque eu tô com vocês todos os dias, agora, durante 29 dias. Então, fiquem tranquilas que vocês vão aprender a detectar esse sinal, né? A atender o seu corpo. Mas, voltando aqui para a questão da atividade física, né? Com movimento compensatório, por que não é interessante que você tenha esses pensamentos de vou exagerar aqui porque amanhã eu vou queimar? Quando você faz atividade física na intenção de queimar o que você comeu, na hora que você come, você tende a exagerar muito mais. Por quê? Porque inconscientemente você, no outro dia, já vai pra academia na intenção de queimar o que você consumiu. E, gente, muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso, né? É muita inocência achar que 1 hora de aeróbico vai conseguir queimar todo o exagero que você cometeu no domingo ou no sábado. Então, para que você não cometa esse exagero, entenda que você é livre. Oi, Braz, boa noite, amigo. Oi, Mara, boa noite. Então, para que você... Me perdi. Para que você não exagere, você tem que entender que você é livre, né? Que você não precisa esperar chegar ao final de semana para comer um chocolate. Qual o problema de você chegar no meio da semana e comer sei lá, a quantidade de chocolate que você sentir vontade, tá? Qual é o problema disso? Por que tem que esperar o final de semana? Quando você espera o final de semana, né? Quando você chega e espera o final de semana, no final de semana você vai exagerar. E aí você vai ter esse pensamento, não, eu vou aproveitar aqui porque na segunda eu queimo na academia mesmo, tá tudo bem. E não, gente, não tá tudo bem.
tá? Então, o movimento de exagerar para compensar na academia é um grande erro. É um grande erro, porque muitas vezes você ultrapassa o limite do seu corpo sem nem ter vontade, porque você não observa se você teve vontade. Você tá aproveitando porque é final de semana, porque você tava lá em restrição, tava evitando doce, tava evitando massa, fritura durante a semana, né? Porque você tava esperando chegar ao final de semana para isso, é natural, porque no final de semana nós temos mais eventos, né? A gente socializa mais. Porém, não impede de no meio da semana, se você sentir vontade, sei lá, de comer uma pizza, não impede de você sair, comer essa pizza e comer uma fatia. Se você for a pessoa que vai se privar durante a semana, porque durante a semana não pode, só pode no final de semana, você não vai ser a pessoa que vai conseguir comer 1, 2 fatias e ficar satisfeita. Não importa a quantidade que você coma, mas você não vai ser a pessoa que não vai ultrapassar o limite do seu corpo. Entende? Então, toda vez que você pensa, vou exagerar porque na segunda ou na terça, enfim, porque amanhã eu queimo na academia, você vai exagerar. Entende? Toda vez que você tenta ter essa compensação no exercício, você vai errar na quantidade, você vai ultrapassar o limite do seu corpo. E é esse o movimento que te faz engordar, né? É ultrapassar o limite do seu corpo. Gente, pode ter certeza que todos os sinais, todas as respostas que vocês precisam estão dentro de vocês, tá? Então, por isso que eu digo que o autoconhecimento é a chave do negócio, é a chave do sucesso para qualquer área da sua vida. Não é só para emagrecer, não. Então, se for na área profissional, por exemplo, hoje eu encontrei uma psicóloga que faz gestão profissional. E ela defende, por isso que eu me identifiquei com ela, né? Porque muitas vezes você fica tentando seguir uma metodologia que você vê alguém seguindo aqui. Então, por exemplo, pessoas que se inspiram em profissionais. Não tem problema você se inspirar em um profissional. Mas o que ele faz, né, pode não funcionar para você. Então, você precisa se conhecer, você precisa entender qual é a melhor forma de trabalho para você. Principalmente a minha forma de trabalho, né? Porque eu não tenho uma rotina fixa. Eu trabalho em casa e trabalho no consultório, né? E aí, o que eu faço aqui pra vocês é trabalho, é tempo de trabalho. Muitas vezes eu ultrapasso minha carga horária, eu fico esgotada, não conto isso pra vocês, mas é isso que acontece, né? Então eu tô precisando gerir as minhas ações dentro do tempo que eu tenho. Então, para qualquer área da sua vida, você precisa de autoconhecimento, você precisa entender o que é melhor pra você, sem se comparar. Você pode se inspirar, né, de forma saudável. Inclusive, até indico unfollow terapêutico, né? Aquele unfollow necessário, porque se você não consegue ainda ser a pessoa que não se compara, que não fica triste porque você vê o corpo de não sei quem e quer ter um corpo igual, desiga essa pessoa, tá? Porque você não precisa do corpo de ninguém, você precisa aceitar o corpo que você tem. Se você precisa de algum objetivo de emagrecimento, enfim, você precisa olhar pra você, olhar pro seu caminho, não é olhar pro caminho do outro. E voltando aqui, né, eu já exemplifiquei, já saí da dimensão do que eu estava falando, mas puxando agora para atividade física no movimento compensatório de queimar. Vocês entenderam? Faz sentido para vocês o porquê vocês não devem ter esse tipo de pensamento? Porque quando você pensa, você come para compensar na academia, você vai tender a exagerar muito mais, tá? Então, se você entende que, eu tô no final de semana, é um momento normal aqui, eu vou comer porque eu tô com vontade. Se eu não tiver com vontade, eu não como. Vou comer aqui esse doce, esse brigadeiro, porque eu tô com vontade de comer. E coma, sem culpa, coma com prazer, saboreie aquele brigadeiro, saboreie aquela fatia de pizza, tá? Saboreie, porque ela não precisa ser escassa. Você tem a possibilidade de comprar quantas pizzas você quiser, não sei da sua condição financeira, enfim. Mas você tem a oportunidade de fazer isso. Pizza não é uma coisa que a gente encontra em outra cidade. Em cada esquina da nossa cidade, praticamente, tem uma pizzaria. Entende? Então, quando você entende isso, quando você internaliza essa liberdade, quando você incorpora essa liberdade alimentar, você para de ter pensamentos obsessivos para com a comida. Isso é um fato. Isso é um fato. E não sou eu que estou dizendo, gente. Eu não falo aqui do nada, eu não tiro esses pensamentos. Claro que eu tenho pensamentos pessoais também, né, de experiência pessoal, mas eu estudo, né, a neurociência, a gente precisa entender de comportamento, a gente precisa entender o que de fato funciona, tá? Restrição não funciona. Mesmo assim, comendo no domingo, conseguimos queimar na segunda determinada refeição.
Primeiro ponto, você não precisa pensar nisso, tá? A refeição que você faz no domingo, coma com prazer, internalize que aquele foi um momento que você teve no seu domingo, ponto. A atividade física que você vai fazer na segunda-feira vai ser por quê? Porque você quer mais disposição, porque você quer sim uma boa relação com o seu corpo, porque atividade física faz bem para sua mente e a consequência vai ser o resultado estético, porque quando você condiciona a atividade física ao resultado estético, você desmotiva e você vai tender a exceder. Entende o que eu tô falando? Então, a atividade física ela não precisa ser musculação, só se fizer sentido pra você. Por exemplo, eu fiz musculação sem gostar durante um tempo, depois eu passei a gostar. E eu faria mesmo sem vontade, porque eu estaria fazendo um bem muito grande pra mim. Cici, você não precisa fazer isso. Você precisa encontrar atividade física que faz sentido pra você, que melhor te atende, que te deixa feliz, que te dá prazer. Mas se você não encontrar nenhuma atividade física que te dê prazer, você vai encontrar a menos pior. A que te dê, a que mais te dê algum nível mínimo de prazer. Porque o sedentarismo, ele não pode ser uma opção. Tá? Isso aí é algo que vocês têm que ter em mente. Enfim, mas tudo no seu tempo, né? Eu não sei qual é a situação de vocês, o que é que impede, mas entendeu, Ana? Que você não deve pensar em queimar a refeição do domingo na segunda, até porque isso é de fato impossível, né? Você fica uma hora na esteira achando que você tá super queimando refeições, exageros que você cometeu. E não, gente, não vai acontecer, tá? Então o melhor caminho é você entender que você pode comer qualquer coisa a hora que você quiser. E você vai escolher a quantidade, se você tá com vontade. Então, se o brigadeiro tá lá e você não tá com vontade, você não precisa comer porque ele tá lá. Você vai pensar antes. Tá, o brigadeiro tá aí, mas eu tô com vontade de comer esse brigadeiro agora? Tô, come. Não tô, não come. Você pode comprar uma lata de leite condensado qualquer dia, tem mercadinho aí em toda esquina. Você pode comprar uma lata de leite condensado e fazer o brigadeiro. Entende? Incorporar a liberdade alimentar, de fato, te dá autonomia. Ok? Não é simples, é mais difícil ainda sem um acompanhamento, sem uma pessoa dizendo, ajudando vocês. Mas eu tô aqui pra isso, né? Eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês, independente de fazerem acompanhamento individual comigo ou não. Entendi sim, a minha dúvida era somente saber se esse alimento queima no dia posterior. Obrigada. De nada, Ana. Então, às vezes é ilusório, né? A pessoa comete o exagero e, de fato, não queima. E esse não deve ser um movimento, não é um movimento saudável, né? Outro ponto, exagerei. O que fazer? Então, muitas pessoas têm o padrão de tudo ou nada, né? Tô aqui super focada na alimentação saudável, cortei açúcar, cortei doce, cortei fritura, mas eu não aguentei, eu exagerei. E agora? Tô culpada, a culpa vai te fazer comer mais, inclusive. Tô culpada, o que eu faço, né? E o padrão de tudo ou nada te gera justamente essa sensação de culpa, porque ou você tá fazendo tudo, ou você tá indo pra academia todos os dias, sendo que você não precisa fazer isso, você não precisa sair da sua zona de conforto. Pense que você pode expandi-la, né? Não pense, ai meu Deus, eu preciso sair da minha zona de conforto, sendo que você, sei lá, uma pessoa que tem uma rotina super exaustiva, então 3 dias na semana já é um bom começo. Não precisa ir todos os dias se isso ultrapassar seu limite, tá? Então, você tá lá fazendo todos os dias atividade física, faz não sei quanto tempo de aeróbico, cortou açúcar, cortou carboidrato, cortou fritura, cortou tudo que você acha que engorda. Só que você não vai conseguir manter essa restrição, né? Essa loucura. E aí, você vai comer, você vai exagerar. Vem a culpa e o padrão de tudo ou nada você abandona tudo isso que você mudou. Então, vocês entendem que a falta de equilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, é prejudicial. Então, se você vira a pessoa mais saudável do mundo, né, a pessoa que você acha que é saudável, porque a saúde, ela não diz respeito somente à alimentação. A saúde é saúde mental, engloba a mente, engloba o seu estado físico, engloba, enfim, várias questões psicológicas e emocionais. Então, não é só o alimento que garante a sua saúde, beleza? Então, se você tá numa alimentação saudável que tira a sua sanidade mental, não tá saudável, tá? Então, esse padrão de tudo ou nada é muito prejudicial e te faz
desistir no meio do caminho. Porque se você tá lá 100% saudável, comendo só fruta, salada todos os dias, cortou tudo que você acha que engorda, você não vai conseguir manter isso, né? Você vai chegar em um momento que você vai desregular total. Você vai perder esse controle. E aí você vai fazer o quê? Você vai desistir de tudo. Já que eu exagerei aqui, eu não sou capaz mesmo, todo mundo consegue menos eu não consigo manter isso, eu vou desistir. Aí você muda totalmente, né? Da alimentação 100% saudável para alimentação que só tem fritura, que só tem doce. Não que o doce, que a fritura não seja saudável, porque o doce não é não saudável, né? O doce pode entrar na sua vida. A questão é equilíbrio, ponto. E existem formas de desenvolver esse equilíbrio, tá? Então não é cortando que você vai chegar no equilíbrio. O padrão de tudo ou nada, vocês têm esse padrão? Vocês se identificam com isso? Esse padrão de tudo ou nada te faz desistir no meio do caminho. Então, entenda que você é livre, mais uma vez, para comer o que você quiser. Então, se no meio da semana você sente vontade de comer um chocolate, coma um chocolate, tá? Mas se tiver lá disponível o chocolate e você comer pela disponibilidade e não porque você está com vontade, aí sim é um comportamento que não é legal. Porque você não está escutando o seu corpo, você não está consciente, você está fazendo no automático. E muitas vezes você faz porque você não sabe mesmo, você não aprendeu a se comportar frente àquele alimento. Você tentou seguir regras, você tentou cortar o tempo todo, você não aprendeu a lidar com aquilo. E é isso que você precisa fazer, aprender a lidar. E não se afastar e não cortar. Porque o alimento ele não tem superpoder, né? As pessoas, vocês têm mania de supervalorizar determinado alimento. O alimento é indefeso, gente. O alimento não tem culpa de nada. Doce não é vilão, carboidrato não é vilão, nenhum alimento é vilão, tá? É você que cria esse monstro, é você que cria. Por questões de histórico mesmo, eu entendo isso, eu entendo super vocês, acolho vocês aqui, inclusive, tá? É natural que vocês tenham esse pensamento, né, de ter que cortar por causa de todo o terrorismo que a gente vive aqui, né, constantemente, enfim. Outro ponto que eu quero falar aqui com vocês é o motivo pelo qual você não deve falar do corpo do outro. Recentemente, há 1 mês, 2 meses, sei lá, eu fiz uma palestra sobre o que está por trás do efeito sanfona e uma pessoa relatou o seguinte, que ela chegou para uma determinada pessoa e falou: "Nossa, como você emagreceu!" E aí a pessoa virou para ela e falou: eu tava doente, eu emagreci porque eu adoeci. E aí? E aí? O que vocês fariam numa situação dessa? Porque eu ficaria com minha cara no chão. Mas eu também fui a pessoa que já comentei sobre o corpo dos outros porque eu achei que a pessoa ia se sentir super bem ouvindo aquele comentário. Por quê? Porque eu era a pessoa que eu esperava esse comentário de outras pessoas. Eu achava o máximo quando alguém me dizia que eu emagreci, né? Achava o máximo. Hoje em dia as pessoas falam: "Nossa, Cici, tem acontecido bastante isso. Nossa, Cici, como tu emagreceu?" E eu... Gente, por quê? Porque quando você considera isso um elogio, você condiciona a sua felicidade com o seu corpo aos comentários das pessoas. Então você fica esperando que alguém comente. Quando alguém para de falar, você acha que tem alguma coisa errada, né? Acha que você não tá bonita, que você não tá magra. E, gente, magreza não é sinal de saúde, não é sinal de beleza, tá? Então não esperem, não condicionem a felicidade de vocês a esses comentários. Outro ponto, porque você não deve falar do corpo do outro. Por quê? Eu vou ler aqui pra vocês um relato hoje de uma pessoa que está participando do grupo Autotransforma, tá? É um relato importantíssimo. Para vocês entenderem a importância de você não comentar sobre o corpo da outra pessoa. A pessoa disse, né, que já passou por inúmeros processos e frustrações. Aí ela falou: bulimia
tentativa de ficar sem comer, durou só 2 dias, dieta do líquido, da fruta, da sopa, prato verde, várias dietas que tinham que pesar a comida e cumprir metas de X dias comendo, dietas para durar 30 ou 45 dias. Agora tenho que lidar com gastrite, esofagite, hipotonia muscular do esôfago, que é refluxo, pois sempre achei que sofreria para emagrecer, mas que no final ficaria feliz. A única vez que emagreci muito por não comer, só chorar, término de namoro, fiquei me achando linda por fora, mas estava um caco por dentro. Embora muito triste e sofrendo sentimentalmente, as pessoas só me elogiavam. Olha o peso disso. Ou seja, você chega pra pessoa, você diz, nossa, como você tá linda, como você emagreceu. E você não sabe tudo que aquela pessoa passou pra emagrecer. Então você reforça uma ligação daquela pessoa de que pra ela estar bonita, ela precisa sofrer. Entendeu? Entende o que é que tá acontecendo? Muitas vezes a pessoa emagreceu passando por um processo de restrição, ficando 1 hora no aeróbico da academia porque ela precisava queimar o que ela exagerou no dia anterior. E muitas vezes isso não adianta, isso é totalmente disfuncional. Eu fazia isso, tá? E eu sei o quanto me prejudicou. Então, gente, olha isso. Embora muito triste, sofrendo sentimentalmente, as pessoas me elogiavam. E ela se achava linda. Linda. Entende o peso disso? Quando você fala do corpo de alguém sem saber o que aquela pessoa passou para alcançar aquele determinado corpo, você está reforçando algo que pode estar acontecendo disfuncionalmente na vida daquela pessoa. Então, por favor, internalizem, entendam isso. Não fale do corpo do outro. Não fale, nem pra dizer que tá mais magra, porque estar magra não é elogio, falar que a pessoa emagreceu não é elogiar, tá? Elogie, sei lá, como ela tá feliz, como ela tá com a áurea boa, como ela tá com a energia boa, né? Enfim, elogie outras coisas, pense em outras coisas pra elogiar aquela pessoa. Eu adoro elogiar as pessoas e eu tenho feito esse exercício de pensar em outras formas de elogiar, né? De falar o quanto foi bom rever aquela pessoa, enfim... claro que com sinceridade, você não vai ficar caçando elogios se você não quer elogiar aquela pessoa. Então, se é uma pessoa que você gosta, que você quer ver aquela pessoa feliz e você quer elogiar, pensa em outra forma de elogiar. Da mesma forma que você não deve comentar quando você vê uma pessoa acima do peso. Aquela pessoa não precisa de você falando que ela tá acima do peso, que ela tá gorda, enfim, não precisa. Assim como você também não deve falar pra pessoa que é magra, que ela precisa ganhar bunda, que ela precisa ganhar perna, porque foi isso que um dia desses uma amiga minha falou pra mim, que ela foi na nutricionista pra melhorar a saúde, né, alimentação e tal, e aí a nutricionista virou pra ela, tá precisando ganhar uma perninha, né, uma bundinha aí. Velho, que é isso? Que absurdo! Eu não tenho direito de ficar fazendo comentário nenhum sobre o corpo do meu paciente, não tenho. A minha função, a minha obrigação, eu vejo como obrigação, é fazer a relação com o corpo dela melhorar, né? Porque para passar por um processo de emagrecimento, você precisa se aceitar, entende? Porque passar por esse processo odiando o seu corpo, nossa senhora, é muito ruim, eu sei disso porque eu já passei por isso. Então, quando você se critica o tempo todo, gente, se for pra se criticar, se for pra falar mal de você, cala a boca, não fala. O primeiro passo para a mudança de mentalidade está na sua comunicação, né? É a comunicação que faz você criar as crenças que você tem sobre você. Então, se você fala que é uma pessoa que tem o braço horrível, que você tem um corpo horrível, que você odeia o seu corpo, você não vai passar a gostar do seu corpo. Você não vai conseguir fazer nada por ele, né? Você não vai conseguir enxergar além do seu corpo. Então me diz o que é que você é além do seu corpo. Me fala a mulher, o homem, né? Eu falo mulher porque meu público é em maioria mulheres, mas composto por mulheres. Mas homens também passam por isso. Homens também passam por isso, eu atendo homens, né? Não é a maioria do meu público, mas eu atendo homens também, e com disfunções de comportamento alimentar, tá? Então, põe uma coisa na sua cabeça, não fale do corpo do outro, independente qual seja o seu comentário, não é mimimi. Eu, por muito tempo, esperei comentário de outras pessoas sobre o meu corpo,
tá? Então eu achava que eu tava emagrecendo, que não sei o que, eu já ficava esperando, meu Deus, ninguém tá percebendo, então será que eu tô emagrecendo mesmo? Será que eu tô bonita mesmo? Porque as pessoas têm costume de relacionar a magreza com beleza, e não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Então, a beleza, ela pode ir muito além do que tá por fora da estética, independente da estética. Você pode ser uma pessoa linda pela energia que você passa, pelo seu papo, enfim, por como você, né, interage com aquela pessoa, por como você é agradável, enfim, por como você é uma pessoa maravilhosa. Então, esquece isso, que você só vai ser feliz quando você chegar lá no processo final do emagrecimento. Tá? Então, para quem chegou depois, olha só isso, gente. Uma pessoa que entrou no grupo, que tá no grupo Autotransforma, olha o que ela falou. Que passou por inúmeros processos de frustrações, né? E agora ela tem que lidar com gastrite, esofagite, hipotonia, que é o refluxo. Por quê? Porque ela praticou muita bulimia, né? Ela purgou demais em processos de disfunção com o corpo, em processos de querer emagrecer a qualquer custo. E ela sempre achou que sofreria para emagrecer, mas que no final ficaria feliz. Então, quando você espera ser feliz só quando você emagrecer, chega lá, você encontra outro problema, tá? Então, você não vai ser feliz se você emagrecer. Você precisa ser feliz a partir de agora, com o seu corpo do aqui e do agora, tá? Se você odiar o seu corpo, se você não aceitar o corpo que você tem, esse processo vai ser muito, mas muito difícil e você não vai conseguir levar até o final, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês, por fim, né, pra gente terminar aqui essa live, que eu acho que ficou um pouquinho extensa, mas eu curti super. Então eu quero que vocês me mandem o feedback de vocês, o que é que vocês acharam, se vocês se identificaram, se vocês quiserem comentar aí, quem estiver assistindo depois, me manda uma mensagem falando se você se identificou, se você concorda, se você discorda, tá? Pra gente discutir amigavelmente sobre isso, né, pra gente trocar aí ideias. Então, o nosso aprendizado de hoje é: não exagere pensando em queimar no outro dia, porque se você pensa em compensar o que você comeu na atividade física, você vai ter muito mais momentos de exageros, beleza? Entendeu? Fez sentido pra vocês? Está claro isso? Vocês conseguiram captar a mensagem? Exagerei, culpa, o que fazer? Saiam do padrão de tudo ou nada. Parem de cortar alimentos que vocês acham que vão engordar. Nenhum alimento emagrece, nenhum alimento engorda. Não é um brigadeiro que vai te fazer engordar e não é comer salada ou tomar suco detox que vai te fazer emagrecer. O que importa é o contexto, é o que você faz na sua rotina, é o equilíbrio, entende? Quando você culpa determinados alimentos por engordativos, por vilões, né? Quando você dá esses nomes a esses alimentos, quando você julga esses alimentos negativamente, você tende a exceder. Você vai criar uma relação disfuncional com esses alimentos, porque você acha que você precisa cortar esses alimentos e não, você não precisa. É justamente isso que te faz exagerar. É difícil entender isso? Me fala, me dá o feedback de vocês. Amei, concordo com tudo, concordo plenamente. Que bom, que bom. Eu consegui ajudar vocês com isso, gente. Você não precisa sentir culpa. Você não precisa sentir culpa ao comer. Oi, mãe. Oi, pai. Estão assistindo aí, né, do quarto. Isa, quem entrou depois, a live vai ficar gravada, então assistam. Vocês que estão aí no grupo Autotransforma, por favor, não percam essa live. Assistam depois, tá? Então, coma com prazer, coma sem culpa, porque a culpa te leva a exagerar. Se você tem o padrão de tudo ou nada, exercite desapegar desse padrão. Porque você não precisa cortar nenhum tipo de alimento, porque como eu já falei, depende do contexto, tá? Então, se você exagerou no final de semana, se você teve vontade de comer um pouco mais, tá tudo bem, tá? Na próxima refeição, continua, não precisa você se desequilibrar, você sair do caminho, né? Se você quer, você quer manter ali a sua saúde, se você quer um estilo de vida mais saudável, que te faça bem, independente do resultado estético, você não precisa cortar alimentos,
tá? E você não precisa se culpar quando você sentir vontade de comer um açaí, de comer, enfim, qualquer coisa, gente, que vocês achem que engorda. Não engorda, ok? O que engorda é a disfunção, é não saber lidar com esse alimento, ok? Outro ponto é não fale do corpo do outro, porque quando você fala do corpo do outro, você também provavelmente espera que as pessoas falem do seu corpo, tá? Provavelmente quando você faz um comentário sobre o corpo de outra pessoa, vocês esperam um comentário do corpo de vocês também. E outra coisa, vocês podem reforçar um comportamento que você não sabe que existe por trás daquela perda de peso da outra pessoa. Então, se aquela pessoa sofreu para passar por aquela perda de peso... Travou? Voltei. Então, quando você comenta sobre o emagrecimento de alguém sem saber o que ela passou para alcançar aquele emagrecimento, você reforça a disfunção, o problema, o sofrimento que ela teve para chegar naquele resultado, tá? Então, você é uma das pessoas que contribuem para que aquela pessoa adoeça mentalmente. Pensa dessa forma que nunca mais vocês vão comentar sobre o corpo de alguém. Eu não tô culpando quem faz isso, tá? Vocês estão tendo agora a oportunidade de escutar de uma pessoa que também já fez esses comentários, mas todos os dias, a gente pode evoluir, tá? A gente pode evoluir como ser humano, a gente pode evoluir como pessoa. Então, se vocês entenderam o que eu quis dizer, não é um mimimi, não é uma simples coisa. A quantidade de pessoas que chegam pra mim com comportamentos disfuncionais é muito grande. Eu me assusto, por mais que eu veja, né, parece que eu tô acostumada e ao mesmo tempo eu me surpreendo a cada vez que eu recebo as informações, que eu atendo pessoas com essas disfunções. Então, o problema, gente, não tá em uma pessoa, não tá numa minoria, tá na maioria. Por quê? Porque o terror tá instalado, né? A necessidade de fazer restrição está instalada, a necessidade de queimar o que se come está instalada, e isso é alimentado pelo Instagram, por pessoas que estão aqui no Instagram. Então, se você segue pessoas que têm esse discurso, dessegue, dá unfollow, exclui da sua vida, pelo amor de Deus. Beleza? Dúvidas? Me definiu, principalmente na parte, ninguém tá me falando que emagreci, fico péssima, achando que não tenho resultado nenhum. Olha pra isso. E o processo de emagrecimento, né, que pra quem passa pode trazer muitos ganhos, muito além do resultado estético, do resultado de emagrecimento, porque você melhora a sua condição intestinal, você melhora... Enfim, várias questões. Estou falando do processo de emagrecimento que o paciente passa comigo, né? Com eu sendo a facilitadora desse processo. Vocês podem passar por esse processo me acompanhando por aqui, ou individualmente, ou através do grupo que as meninas estão participando agora. Então, no processo de emagrecimento que eu acredito que funciona para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus ouvintes, não é o processo que te faz sofrer, tá? E não é o processo que você precisa ficar esperando respostas e comentários de outras pessoas, porque você pode se elogiar. E não é só pelo seu corpo, você pode se elogiar porque você é uma pessoa divertida, porque você é uma pessoa autoastral, porque você tem boas ideias, porque você conseguiu fazer um bolo que deu certo. Enfim, são vários os motivos que vocês podem se elogiar e reforçar a autoestima de vocês. Auto-reforço se chama, tá? É reforçar o que vocês fazem de bom, tá? E não condicionar a felicidade a essas questões tão mínimas, tão fúteis, né, gente? Porque você é muito além do seu corpo, você é muito além do seu corpo. Incorpora esse pensamento, tá? Então, eu espero, Ana Paula, que você esteja se sentindo melhor depois desse vídeo aqui, tá?